Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 11 de dezembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Só lembrando que estamos juntos iniciando uma nova semana, mais uma semana, e eu te desejo que ela seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre segurança no trânsito e ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, participar, interagir. Também através da nossa linha interativa você terá a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema. Então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. Infelizmente, acidentes de trânsito, eles são comuns no mundo todo. Grande parte desses acidentes poderiam ser evitados, pois um número considerável de casos de acidentes nas vias são frutos ali de imprudência na direção. Um pequeno descuido ao volante pode ter um desfecho fatal. Aqui no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados no ano passado, o país é o quarto em número de mortes em acidentes de trânsito na América. O Brasil, ele registra cerca de 47 mil mortes no trânsito a cada ano. E a melhor forma de se prevenir, esses acidentes é se conscientizando e fazendo a sua parte para que o trânsito ele seja mais seguro para todos. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com Hélio Davino. Hélio é inspetor da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Carlos Augusto. Carlos Augusto é gerente de educação no trânsito da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Daqui a pouquinho teremos dicas e orientações, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra os frequentes acidentes no trânsito que não dão sinais aí de quedas significativas e quando a gente vê motoristas que insistem em misturar álcool com direção, aí que o problema parece ser difícil de ter uma solução. Vamos acompanhar a reportagem, preste bastante atenção a essa reportagem especial. Confira. João Vitor Ribeiro de Oliveira, de 26 anos, estudante de engenharia. Um jovem que poderia ter um futuro promissor, porém tinha o costume de misturar álcool e direção. Nas redes sociais, várias postagens dele foram encontradas e mostravam que seguir regras de trânsito não era algo que o jovem gostava de fazer. A irresponsabilidade de João Vitor chegou ao extremo. Após beber, ele decidiu dirigir o seu veículo de luxo e em alta velocidade. O resultado foi este: uma violenta batida, 3 pessoas mortas e 2 gravemente feridas. A CTTU realiza diversas ações para impedir que motoristas ultrapassem os limites de velocidade das vias, desde que as fiscalizações nas ruas e através de videomonitoramento foram intensificadas, os índices de acidente baixaram. Nós temos o incremento de substituições de placas, sinalização vertical, sinalização horizontal, instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica. Tivemos efetivamente uma redução de 30% do número de acidentes com vítimas e 37% na redução de acidentes com vítimas fatais. As multas por excesso de velocidade são definidas de acordo com a gravidade do ato. Velocidade até 20% maior que o limite permitido é infração média e a multa é de R$ 130,16. Entre 20% e 50% é infração grave e a multa é de R$ 195,23. Quando o motorista está em velocidade acima de 50% do que o limite permitido, é infração gravíssima e a multa é de R$ 293,47. Aqui em Pernambuco, a quantidade de multas aplicadas a motoristas trafegando com velocidade acima do permitido aumenta a cada mês. Em outubro, foram aplicadas 45 mil multas. Isso só para aqueles motoristas que dirigiram com velocidade até 20% maior que o permitido. Mas o objetivo da CTTU não é de aplicar multas, e sim de salvar vidas, evitando que os motoristas estejam rápido demais nas ruas. Uma vítima em cima de uma cama no hospital é um prejuízo incalculável para os cofres públicos.
E sem contar quando você perde seu ente querido, às vezes por uma atitude irresponsável do condutor que passa a conduzir o veículo tendo ingerido bebida, por exemplo. Falando especificamente do caso que aconteceu lá na Tamarineira, que infelizmente destruiu uma família, a gente pode afirmar que o problema não foi apenas o excesso de velocidade, e sim, principalmente, a ingestão do álcool antes de dirigir. Afinal, ninguém que está embriagado se preocupa se está dirigindo muito velozmente ou não. E no caso específico do João Vitor, ele tinha bebido e muito além da conta. O tenente-coronel Fábio Bagete, coordenador executivo da Lei Seca, falou sobre o índice de alcoolemia do estudante. Deu mais de 1. O tolerável para se conduzir é 0,04. Então, acima de 0,04 já é considerado uma infração de trânsito, de 0,05 até 0,34. A partir de 0,34 é considerado crime. Então, ele, no caso, o que constatou quando ele soprou o bafômetro é o crime de trânsito. Quem for pego dirigindo alcoolizado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro deverá pagar multa de R$ 2.934,70 e ainda terá a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. Muitas pessoas que não respeitam as leis de trânsito criam grupos de WhatsApp informando em tempo real onde as blitz acontecem, possibilitando que gente como João Vitor possa estar nas ruas sem ser parado. Não orientamos, em hipótese alguma, informações dessa natureza não devem ser compartilhadas. A Operação Lei Seca ela existe para salvar vidas. Não tem justificativa de depois de qualquer pessoa de consumir álcool for inventar de conduzir seu veículo. Pois bem, vamos falar muito sobre isso, né? Dessa combinação que está mais do que fora de moda, porque a gente vê cada vez mais casos de acidentes como este que aconteceu lá na Tamarineira acontecendo, né? Tragédias que vão dizimando famílias. Então, fica conosco que vamos trazer muitas informações sobre o tema. E a gente lembra que na última quinta-feira, dia 7 de dezembro, o Ministério Público de Pernambuco, ele ofereceu à Justiça uma denúncia-crime contra o João Vitor Ribeiro de Oliveira, o motorista de 25 anos que estava bêbado enquanto colidiu contra o carro das vítimas em um cruzamento na zona norte do Recife. De acordo com esse documento, o Ministério Público de Pernambuco sustenta que houve sim triplo homicídio e 2 tentativas de homicídio. Isso devido aos 2 sobreviventes que estão ainda internados. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o motorista ele ingeriu álcool durante horas consecutivas. E as perícias técnicas, elas apontaram que o veículo conduzido pelo estudante de engenharia estava a 108 km por hora, quando permitido, né? O máximo permitido naquela via era de 60 km por hora. É um típico exemplo de que quando a irresponsabilidade ela custa muito caro. Então vamos debater isso a partir deste momento. Vamos contar aqui com a ajuda dos convidados, mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo sobre o tema, a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco, venha interagir. A gente faz questão de saber a sua opinião sobre o tema. Vamos conferir aqui a nossa enquete de hoje. A pergunta é a seguinte, olha só. Você acredita que deveria haver mais rigor na punição de acidentes no trânsito? Sim ou não? 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você vai ligar para esse número e responder aqui a nossa pergunta de hoje. Você também terá a oportunidade de interagir conosco através da internet, acessando a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet, facebook.com/assunto do dia. Sua participação também pode ser feita, né? Pode ser registrada através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Então vamos falar mais, né? Como construir um trânsito seguro? Será que é possível construir um trânsito seguro? A gente vai refletir sobre isso a partir deste momento. Quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados. Carlos Augusto, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Fique à vontade e a primeira palavra para os nossos telespectadores. Primeiro a gente corrige um dado também da reportagem, né, Carlos? Primeiro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Balbino. É um grande prazer estar aqui novamente. Prazer adicional por estar ao lado aqui de um grande companheiro que nos ajuda bastante, né? Quando eu falo ajuda a sociedade,
a combater isso que tem sido uma grande problemática, as mortes no trânsito. O dado que você se referiu é que o excesso de velocidade, quando ele é superior a 50% acima do limite, então só para que as pessoas entendam, digamos que uma lombada ela é de 40, tem uma tolerânciazinha, uma margem de erro, que depois que é tirado a ela, se o indivíduo passar acima de 60, ou seja, 40 mais 20, que seria 50%, ela é de R$ 880 e não de 293, como foi dito na matéria. Mas, como disse, é um prazer estar aqui. Correção feita. A gente dá boas-vindas agora ao nosso segundo convidado, Hélio Davino. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Prazer é nosso, a satisfação estar aqui na Rede Brasil e colocar essa preocupação que tem nos instigado ultimamente, devido ao acidente, que ela abala a sociedade, né, destrói famílias, né, e esse assunto do dia ele é pertinente. A gente tem uma polícia preocupada com esses números, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela vem ao longo dos anos, temos uma redução bastante significativa, né, no número de mortos. Nos últimos 4 anos a gente conseguiu salvar 14 mil vidas, né? Isso é um número bem significativo e assim, isso se dá por conta do incremento na fiscalização, né? A fiscalização intensa aliada à tecnologia que nós temos na fiscalização e com isso nós consigamos salvar vidas. Esse momento é importante para que a sociedade venha a refletir sobre o tema. Além dessas fiscalizações, quais outros meios e instrumentos que podem ser utilizados para a construção desse trânsito mais seguro, né, Carlos? Olha, Balbino, é importante que quando nós falarmos de segurança no trânsito, quem está nos assistindo entenda que isso não é apenas relacionado ao poder público, né? Parece que a gente está lá sentado e dizer, poxa, está muito violento, o que é que o governo vai fazer para mudar? Mas essa mudança ela começa a partir de cada um de nós, né? Todos nós que participamos do trânsito temos uma contribuição fundamental para que essa realidade vá mudando a partir do meu comportamento. Óbvio que o poder público ele tem que estar presente, ele é sim responsável por garantir que as pessoas consigam se mobilizar de forma segura, mas a partir de cada um é que a gente consegue mudar essa realidade. Uma realidade que chama muita atenção e choca muitos brasileiros, né? E muitas famílias também choram, né, a perda de entes queridos. São 47 mil mortes a cada ano no trânsito. Essas mortes elas acontecem principalmente onde? Nas rodovias federais, estaduais, é bem distribuído essa questão desses óbitos? Os acidentes são mais frequentes na BR ou mais na região metropolitana? Em estudos, né, nós temos um número que é bem controverso, né? Os números das informações de mortalidade no trânsito no Brasil, ele é um número meio controverso, né? Existem várias instituições que fazem levantamento, algumas levantamento no próprio local do óbito, algumas que levam em relação àquele óbito no hospital, né? E assim, mas o mais importante que é, como o colega Carlos bem falou, é a questão da sociedade entender que aquilo ali não é mais um número, são bilhões que são perdidos, né? São pessoas que estão sendo ceifadas as vidas delas, mas a gente tem que se colocar no lugar da família que não vai ter o pai lá ao lado, né? É daquele filho que saiu para a escola, para a universidade e que não voltou, né? Esse é o dano mais importante que a sociedade tem que refletir, né? É o dano daquela família que não terá mais o seu ente querido, né? Isso é que é mais importante. Isso que ele falou de números controversos, de verdade, porque, por exemplo, esses 47 mil, nós não temos garantia nenhuma que sejam 57 ou 67, porque muitas das vítimas não são acompanhadas. Então, quando o indivíduo é vítima de um acidente de trânsito e ele vai ficar hospitalizado durante 1 mês, 15 dias, 6 meses e vem a óbito, ainda assim foi uma morte decorrente do acidente de trânsito, mas nem sempre ela é contabilizada. Né? Então, de fato, e depende de como você quer ver os números. A gente viu ali que o Brasil é o 4º, né? Há quem diga que já somos o 3º, mas isso em mortes absolutas, porque nós perdemos para a Índia, China e Rússia, mas parece que o Brasil já tem mais mortos do que a Rússia, mas em números absolutos. Quando comparamos a população brasileira com a população desses países, que são muito mais populosos,
proporcionalmente o Brasil é campeão em mortes. Então isso é um número que realmente a gente tem que se ater e cada um pensar como fazer sua parte. E assim, a gente fica abaixo dos Estados Unidos naquela regra ali, mas o que acontece? A frota de veículos nos Estados Unidos, ela é bem superior à nossa. A gente viu, né, esse exemplo do acidente lá na zona norte do Recife, onde existiu aí e foi comprovado pela polícia, né, e as investigações apontam isso, que esse estudante, ele assumiu a responsabilidade enquanto ele passou a tarde toda ingerindo bebida alcoólica. Após isso, ele pegou o carro do pai, o carro importado, passou acima da velocidade permitida a 108 km, onde a permitida era de 60, né? A maioria dos casos que tem vítimas fatais envolvidas em acidentes, a ingesta de álcool, essa mistura, né, de álcool em direção, está no ranking, ali no topo da lista quando tem acidentes fatais? A maioria é causada por essa mistura? Alguns dados mostram que quando o acidente tem morte envolvida, em torno de 65% a 70% dos casos existia alcoolemia envolvida. Uma coisa interessante é que a OMS ela elencou os 5 principais fatores de risco para as mortes no trânsito. Na ordem, a gente tem o excesso de velocidade e a associação de bebida e álcool. São os 2 primeiros, que é justamente a associação desses 2 que foi o caso da Tamarineira. O excesso de velocidade, o álcool envolvido. Entre os 5 fatores que causam morte no trânsito, os 2 são os principais. E quando a gente observa ainda mais o comportamento, né, desse estudante de engenharia que se envolveu nesse acidente, que provocou o acidente, a gente vê que ele tinha o hábito também de pegar blitz, né, e compartilhar alguns pontos que tinham blitz. Algumas pessoas também compartilhavam com ele a blitz em tal ponto, grupo no WhatsApp, no Twitter. O que é que a gente poderia, né, falar para a população? Por que não pode se fazer esse compartilhamento? Por que é grave fazer isso? Balbino, nesse ano nós conseguimos prender um administrador de grupo do WhatsApp. Né? Isso aconteceu lá no Agreste Pernambucano, no município de Paranatama, próximo ali de Garanhuns. Ele administrava um grupo do WhatsApp que compartilhava essas informações das blitz. Operações caras nossas, operações que envolvia um aparato policial, estrutura, equipamentos, foram desmanteladas quase por conta dessa questão da divulgação de blitz. É preciso que as pessoas entendam que elas estão cometendo um crime. É associação criminosa isso. Isso está previsto na lei. Nós apresentamos o caso ao Ministério Público Federal e foi dado um mandado de prisão para essa pessoa. Ou seja, o Carlos ele tem uma ação muito efetiva nas redes sociais, falando sobre essa questão, não divulgue blitz. Né? O importante é que as pessoas tenham consciência que elas, antes de qualquer coisa, elas estão cometendo um crime quando elas fazem isso. Né? O Carlos poderia falar mais um pouco, né, Carlos? Inclusive, eu acredito verdadeiramente, Balbino, que a maioria das pessoas que fazem isso, elas não têm a noção do real perigo que elas estão fazendo contra a própria vida dela ou de parentes dela. Né? Quando a gente divulga uma blitz, nós estamos não só facilitando que casos como esse possam acontecer, mas também de bandidos fugindo de uma blitz da PRF, sequestros relâmpagos, pessoas com armas, com drogas. Então, a gente precisa ter essa consciência, e eu percebo que nessa campanha que a gente fez nas redes sociais, Não Divulgue Blitz, muitas pessoas dizem assim, poxa vida, eu nunca parei para pensar sobre isso. Né? E eu fico feliz que um dos nossos telespectadores, que algum dia já tenha feito isso, repense e agora diga assim, realmente, isso não vai fazer mais parte da minha rotina. Pode estar dando fuga a bandido, né? Passando essas orientações e veio à tona, né, toda essa problemática, essa temática em debate após esse acidente que causou uma comoção social muito forte. E a gente aproveita, né? Antes de ir para o intervalo, a gente fecha esse bloco do programa. Carlos Augusto Elias, como muita gente conhece, o Carlão, né, popularmente chamando ele, o Carlão. Vamos fechar esse bloco trazendo, né, essa reflexão para quem está em casa ainda mais forte. Né? Teve essa comoção social por conta desse grave acidente e a gente encerra esse bloco falando, você pode estar dando fuga a bandido quando você compartilha blitz. O que mais você pode estar fazendo quando você faz, né? Tem esse ato, às vezes, até impensado, né? É um ato impensado. Eu diria que é um ato de solidariedade invertida, né?
é um ato de solidariedade, mas você está ajudando, de fato, a quem não deve ser ajudado, né? Como eu disse, além de pessoas que estão sob influência de álcool, e nós tivemos na última semana, inclusive, o nosso Código de Trânsito, ele só considera o homicídio culposo, né, e não doloso, mas já há delegados que entendem e enquadram como o dolo eventual, aquele que assume o risco, e mesmo sendo doloso, o Código ele acabou de passar numa comissão da Câmara, passou no plenário, vai para a sanção do presidente Temer, o aumento da pena, que hoje é de 2 a 4 anos de reclusão, que pode ser convertido em cestas básicas e tal, e vai de 5 a 8 anos, tendo que ele passar o início da pena realmente em regime fechado. Então já é um avanço. Eu acho que a nossa pergunta aí da enquete, eu responderia dizendo que sim, nós precisamos sim intensificar, punir com mais rigor, porque a gente sabe que, por mais que nós façamos um trabalho de educação, de conscientização, há pessoas, há situações em que só o rigor da lei é que pode fazer com que as coisas sejam alteradas. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre segurança no trânsito. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. Quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês de casa. A notícia de hoje é do G1. Motorista bêbado que matou 3 e feriu 2 no Recife trafegava a quase o dobro da velocidade permitida na via, diz polícia. A conclusão do inquérito foi apresentada numa coletiva da Polícia Civil na última terça-feira. João Victor Ribeiro Leal estava dirigindo bêbado e causou o acidente que provocou a morte de 3 pessoas e deixou 2 feridos na Tamarineira, zona norte do Recife. O acidente aconteceu no último dia 26, era um domingo, e provocou a morte de Maria Emília Guimarães da Mota Silveira, de 39 anos, a babá Roseane Maria de Brito Souza, de 23 anos, que estava grávida, e Miguel Arruda da Mota Silveira Neto, de apenas 3 anos. O advogado Miguel da Mota Silveira, de 46 anos, e a filha dele, Marcela Silveira, de 5 anos, estão internados no hospital particular na área central do Recife. As perícias técnicas apontaram que o Fusion estava a 108 km por hora. O máximo permitido na via é de 60 km. João Victor Ribeiro Leal foi indiciado por triplo homicídio doloso com intenção de matar e lesões corporais graves. A polícia ouviu ao todo 22 pessoas, entre elas 7 são testemunhas oculares do acidente. O universitário está preso no centro de triagem, o Cotel, em Abreu e Lima. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado, e a gente espera que ele cumpra, né, todo esse tempo de prisão, porque provocou esse acidente. A polícia segue ainda, né, o Ministério Público entrou com uma denúncia, como a gente falou no bloco anterior, e a gente espera que a justiça ela seja feita. E a gente reforça também sobre um projeto que foi aprovado pela Câmara que altera o Código de Trânsito. E a gente falou no bloco anterior também sobre essa informação e a gente reforça, né, nesse bloco do programa que a pena de 2 a 4 anos de prisão por homicídio culposo será agora de 5 a 8 anos de prisão para o motorista embriagado. Quem pegar a pena máxima vai para a cadeia em regime fechado. É um avanço muito significativo e a gente precisa avançar cada vez mais, né, Carlos Augusto e também o Davino, que estão nos ajudando a compreender mais sobre o tema, ajudando a você que está em casa a refletir um pouco mais sobre também as suas atitudes que podem, se não pensadas, pode causar algum acidente, né, com vítima fatal ou não. Tudo depende de nós também, como eles bem falaram no começo do nosso programa. E sobre essa informação, né, essa mudança no Código de Trânsito, né? Vocês veem como um avanço significativo, Carlão? Vamos reforçar essa informação para quem está em casa. Quem pegar a pena máxima
vai para a cadeia em regime fechado. Eu particularmente eu vejo como um avanço, talvez não o ideal ainda, né? Nós temos multas muito mais severas para outras situações no trânsito. Pouca gente sabe, mas existem multas de trânsito que podem chegar a R$35 mil, né? Mas para o caso de pessoas que dirigem sob influência de álcool ou embriagadas, essa multa é de no máximo R$3 mil. Se ela for reincidente em 12 meses, dobra o valor, mas isso é no máximo. A gente acredita que valores de multas mais severas ajudaria nesse combate que a gente falou, de que quando a campanha educativa, quando a sensibilização, quando a conscientização não é suficiente, só mesmo com os rigores da lei a gente pode fazer com que as pessoas sejam realmente punidas. Na imagem, quando eu estava mostrando aí na central de monitoramento da CTTU, na Rosa e Silva, eu não sei se você percebeu, vinham 2 motociclistas, um empurrando o outro, na motocicleta. Então, veja que a gente tem que, inclusive, acabar com esse discurso da indústria de multas, né? Indústria de multas é se as multas fossem inventadas. E, na verdade, as multas elas acontecem, estão aí o tempo todo. Esse caso que a gente viu aí na TV aí da Rosa Silva, algum telespectador mais atento talvez tenha percebido, talvez não tenha sido flagrado por nenhum agente de trânsito. E há dados que mostram que, para cada infração efetivamente confirmada por um agente de trânsito, outras 4 mil aconteceram e nenhum agente de trânsito coibiu. Davi, concorda? Sim. É um avanço, né, essa notícia que a gente... Em número e grau, exatamente. A gente tem que entender que as vidas elas não podem ser trocadas por cestas básicas. Infelizmente, no Brasil, as pessoas que perderam suas vidas no trânsito, elas tiveram os algozes dessas pessoas, eles tiveram suas penas transformadas em cestas básicas. E isso é uma indústria que o termo não seria esse, mas que alimenta essa impunidade, ela alimenta, né, os infringentes dessa lei. Né? Toda vez que houvesse uma infringência da lei, aquele infrator fosse punido, a gente teria com certeza um ganho significativo no número de segurança no trânsito. Falando em segurança no trânsito. Quando eu falo naquelas 14 mil vidas que a PRF poupou, é por conta principalmente das ações, em detrimento das ações de educação, a ação da fiscalização mesmo. Né? A fiscalização com tecnologia, que a gente tem utilizado bastante na polícia, né? Assim, mas as pessoas continuam insistindo, né? Os infratores continuam insistindo na indústria da multa. A indústria da multa não existe. Né? A semana passada estava rolando um vídeo aí mostrando que a PRF estaria utilizando um drone para autuar e tal, não sei o quê. As pessoas ficam inventando as 1001 coisas, né, que está se usando isso aí e tal, e na verdade ela não se preocupa com o cerne da questão, que é porque eu não sou um coitadinho quando eu estou sendo autuado. Né? Eu estou sendo autuado e eu tenho que dar valor àquela autuação. Quando o policial ele para um veículo, ele dá um valor àquilo ali, valora aquilo ali, mostrando por que de que ele está sendo punido. Quando a gente fala de índices de mortalidade no mundo pelo trânsito, a gente leva em consideração Japão, França, alguns outros países, a gente vai mostrar que aqueles países eles têm as pessoas cometerem infração, provavelmente, muito provavelmente, elas receberão a infração na sua casa. E no Brasil, o motorista ele sabe que ele descumprindo aquela regra de trânsito, provavelmente ele não vai ser punido. Ô Balbino, eu acho que a gente tem uma coisa que a gente deveria pensar como sociedade, não só aumentar as punições no tocante aos valores, mas também a restrição da condução de veículo. Hoje, a suspensão da carteira ela é de 1 ano, e a cassação de 2 anos. Na esfera administrativa, penalmente, essa suspensão é de até 5 anos. Então, por que não pensarmos na ampliação e até mesmo na cassação definitiva? Eu acho que há casos, sim, que tem pessoas, e talvez esse João Vitor seja um caso, que já tinha sido flagrado por ter sido recusado a submeter o teste de alcoolemia numa blitz anterior, né, acho que uns 6, 7 meses atrás, e muita gente até aproveita para esclarecer, muita gente diz assim, por que ele já não estava suspenso? Porque o processo administrativo ele leva um tempo, ninguém pode ser punido de forma sumária, as pessoas têm que ter o direito à defesa, então como tinha sido muito pouco tempo, ainda estava tramitando. Mas, por exemplo, se nos 2 casos,
constata-se, e nesse segundo está claro, mas constata-se que ele foi realmente imprudente, né? que ele realmente foi negligente, por que não a cassação definitiva? Por que aceitar que essa pessoa volte a conduzir sabendo desse histórico que ela tem? Né? Então, acho que a gente realmente, né, precisa pensar nisso para que a gente possa efetivamente punir. Nesse caso específico, né, do João Vitor, está detido, né, aguardando a finalização do processo para ver quantos anos ele vai ficar na cadeia. Enquanto isso, ele fica sem dirigir por quanto tempo, mais ou menos? Que a cassação definitiva não foi o que aconteceu com ele, né? Aqui no Brasil a gente tem exemplos de cassação definitiva? Não, infelizmente não. Mas o motorista que toma para si a responsabilidade, né, ingere álcool. Os pais dizem que ele tem um problema psicológico, já fez tratamento uma vez, não deu continuidade, sabe de todos os riscos, né, de cometer algum acidente com vítimas fatais. Aconteceu, infelizmente, né, uma família aí foi destruída por conta da irresponsabilidade. Uma não, duas, que teve também a família da babá, que inclusive ela estava gestante quando ela sofreu o acidente fatal. Nesse caso em específico, né, ele vai ficar quanto tempo sem dirigir? Tem como a gente fazer meio que uma estimativa? Pela realidade do nosso país. Do ponto de vista administrativo, ele só vai ser suspenso uma vez o processo ser concluído. Agora, como o caso dele é criminal, o juiz pode determinar que ele fique sem dirigir de 2 meses a 5 anos. Isso está lá no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, mais que isso, não. Seria no máximo 5 anos. Aí fica a dúvida, né, na cabeça de todo mundo que está acompanhando o programa. Daqui a 5 anos ele volta a dirigir. Será que ele vai ter se ressocializado, né? Porque a cadeia serve para a ressocialização da pessoa que cometeu algum delito, algum crime. Será que após 5 anos ele vai estar consciente do ato que ele fez, do crime que ele cometeu? É meio difícil, né? Nessas situações que a gente meio que desacredita um pouco. Já tinha, Balbino, 13 infrações associadas àquele veículo dele. A grande maioria, excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e uma de não ter se submetido ao teste numa blitz da lei seca. Então, assim, é difícil acreditar, por mais que neste momento ele de fato esteja recolhido num presídio, mas é difícil acreditar que isso por si só vai fazer com que ele mude o comportamento. Eu acho que aí a justiça é que tem que mostrar para ele como deve ser a punição. Nesse caso, né, de recusar fazer o teste do bafômetro, como é que vocês procedem da PRF? Vocês abordam o motorista bem educadamente, né, fala com ele, pede para se fazer ali o teste do bafômetro? Se existe a recusa, qual é o procedimento que vocês adotam? É o procedimento administrativo natural que acontece, né? Ele tem o direito de não soprar, não construir prova, e ele vai ser autuado, como se não soprar o etilômetro seria autuado pela infração de dirigir alcoolizado. A nossa legislação hoje, ela considera com o mesmo grau de importância quem declaradamente ingeriu bebida alcoólica e quem se recusa a se submeter a algum dos testes, né? Então, mesmo aquele que está cambaleante e que diz que não quer soprar, ele pode ser, inclusive, autuado como crime, né? Então, hoje, a própria declaração do agente, ou até mesmo outros fotos, imagens que comprovem o estado de embriaguez, pode fazer com que ele seja preso. Então, isso a gente precisa deixar claro que a legislação de trânsito, ela tem, ao longo dos últimos 10 anos, deixado mais rígido. Nós somos críticos porque poderia ser rígido ainda mais, mas não dá para negar que ao longo desses últimos anos a rigidez ela foi aumentando. Isso, bem frisado pelo Carlão, né? Mesmo que ele não sopre o etilômetro, se o agente da autoridade de trânsito, ele verifica lá alguns sinais de embriaguez, ele preenche um termo, chama termo de constatação de embriaguez, e aí ele pode prender, dar voz de prisão ao condutor que esteja apresentando esses sinais. A gente falou até o momento de acidentes envolvendo carros, né? Foram 2 carros de passeio. E a gente falou também de um acidente envolvendo uma carreta, né? Hoje pela manhã, agora pela manhã, onde teve esse atropelamento. E o Carlão, né, bem observou aqui nas câmeras da CTTU que tinha ali 2 motociclistas, né? Um empurrando o outro. As motos também preocupam bastante aqui na nossa região metropolitana e nas BRs também.
os motociclistas, né? Eles também são acostumados a se envolver em acidentes, a provocarem acidentes. Como é que a gente poderia falar sobre acidentes envolvendo motociclistas aqui no nosso estado? A preocupação do Estado com o motociclista, ela se dá por conta do motociclista ele estar mais exposto. Né? O veículo, ele tem o habitáculo lá, onde o veículo de 4 rodas ou mais, ele vai estar lá protegido. O motociclista, ele, além de gozar da passagem pelo corredor, né, que é permitido que ele passe naquele corredor, né, o artigo que suspendia esse direito dele passar no corredor foi vetado do Código de Trânsito, era o artigo 56, e agora ele fica mais exposto ao trânsito, bem que assim, a passagem dele no corredor ela se dá em alta velocidade, muitas vezes nas vias urbanas, né, sem a preocupação, e os próprios condutores de veículos maiores, e os que utilizam, a maioria da população, ela utiliza os serviços dos motofretistas, dos entregadores de pizza e outros serviços que chegam na sua casa por motocicleta, mas na hora de se colocar no trânsito, muitas vezes eles relegam a segundo plano a preocupação com o motociclista. Então, no trânsito, a gente tem que ter essa cautela. Quando motorista de um veículo maior, eu tenho que me preocupar com a segurança do veículo menor, né? E aí, assim, a gente tem um índice alarmante de motociclistas que estão internados, ocupando os leitos hospitalares, que poderiam estar sendo ocupados por outros agravos à saúde das pessoas. E o que é que ocorre? O Estado, ele também, na verdade, ele se preocupa com esse custo alto da saúde, né? Que o tratamento de saúde é um custo elevado. Né? E assim, a educação do motociclista, a formação e a educação é fundamental nesse momento que o Estado vise e incremente ações que visem a prática daquela condução daquele tipo de veículo. Né? A gente vê que muitos motociclistas, eles desrespeitam a legislação e, acima de tudo, eles não têm habilidade suficiente para conduzir aquele veículo. O perfil, Balbino, da morte no trânsito, ela mudou nos últimos 15 anos. Até 2001, 2002, de 40% a 50% das mortes eram pedestres, eram pessoas atropeladas. E nos últimos 15 anos, esse percentual de 40% a 50% são de motociclistas. Né? Então, o que era há 15 anos o pedestre, a maior vítima no trânsito, hoje é do motociclista. E que a gente acredita, hipoteticamente, que é o mesmo público, ele só mudou a forma de morrer. Ou seja, era aquele que caminhava e que agora teve a condição de comprar um ciclomotor, comprar uma mobilete, comprar uma motocicleta e está morrendo sem educação, sem o mínimo de informação. E esse é o papel da gente, educadores. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, quer participar? 3424-1977 é a nossa linha interativa, está disponível para que você participe conosco. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, manda aí sua dúvida que no próximo bloco vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre trânsito seguro. E desde a implantação do Código Nacional de Trânsito em 1998, uma série de medidas positivas foram adotadas, como a lei seca e também o uso da carteirinha para as crianças e muitas outras ações. Mas após uma rápida queda, o número de mortes ele voltou a subir, né? Esse número de mortes voltou a subir e de 2009 a 2016 o total de óbitos passou de 19 para 23,9 por 100 mil habitantes. Nesse ritmo, o Brasil ele não cumprirá a meta da ONU de reduzir pela metade a incidência de acidentes até 2020. Então vamos aprender mais sobre o tema, vamos conversar mais aqui com os nossos convidados que estão nos ajudando a refletirmos mais, né, sobre essa temática. E a gente fala, né, desse não cumprimento da meta. Nesse ritmo que a gente segue, a gente pontua aí, né, um grande avanço com o Código de Trânsito Nacional, desde quando ele foi criado, a obrigação do uso da cadeirinha por crianças, também teve a lei seca, a obrigação também dos novos veículos já possuírem de fábrica, né? O airbag também foi um avanço significativo, o ABS também.
Quais outros avanços a gente poderia pontuar para falar um pouco mais sobre a importância do Código de Trânsito brasileiro? Nós tivemos a inclusão dos pontos associados à multa, porque antes desse novo código, o indivíduo que cometesse 100 infrações, desde que ele pudesse pagar, ele não teria punição nenhuma adicional. Hoje, né, ao somar 20 pontos, né, ele tem o direito de dirigir suspenso por no mínimo 6 meses, né, então isso também foi um avanço. E a gente percebe que não só o Congresso Nacional, como o CONTRAN, tem se esforçado para aumentar as punições e garantir maior segurança no trânsito. Agora, infelizmente, nós não conseguimos mensurar o processo de educação no trânsito, que a gente tem lutado muito. Para você ter ideia, Balbino, o prefeito Anderson Ferreira, uma das prioridades lá da Prefeitura de Jaboatão é a educação no trânsito. A gente está, inclusive, hoje começando um treinamento com todos os motoristas do transporte complementar, que, inclusive, em alguns casos se envolvem em acidentes de trânsito, porque a gente sabe que quanto mais a gente puxar os operadores, as pessoas, para a responsabilidade, a educação para o trânsito, ela não pode ser tecnicista. Ela não pode ser só baseada em números, dados, conceitos. Ela tem que ser na mudança comportamental. A gente pode dar 1 milhão de dicas para as pessoas, mas se elas não estiverem, né, convencidas de que tem que mudar o próprio comportamento, nós não teremos nenhum tipo de resultado. Então, todos esses avanços no código, eles são importantes, pelo que nós já falamos. A punição, ela sempre será importante para um perfil de pessoas, mas para outras a gente precisa realmente trazer conscientização, educar nossas crianças, né, desde lá da base, da educação infantil, para que essas crianças hoje sejam, inclusive, fiscalizadoras dos pais. A gente percebe que isso acontece, as crianças puxando a orelha do pai. Pai, passou no sinal vermelho. Pai, está sem cinto. Pai, não pode, minha tia falou no colégio, meu tio falou no colégio que não pode atender o celular quando está dirigindo. Então, eu acho que a gente está mudando, sabe, Balbino? Eu sou entusiasta. Eu acho que o poder público ele está mais atento a essas demandas, essa problemática. Infelizmente, nós temos uma falta de educação geral no país e aí ela acaba sendo refletida na educação para o trânsito. Mas eu acho que, ainda que os avanços sejam mínimos, a gente está avançando. A gente falou muito desses acidentes, a gente chamou a responsabilidade de todos, né, para que todos participem da construção desse trânsito mais seguro. Então, a partir de agora, vamos trazer algumas dicas para quem está em casa, para deixar esse bate-papo ainda mais interessante e interativo. Vamos mostrar aqui algumas dicas para que você evite acidentes no trânsito, que muitos dos acidentes eles podem ser evitados, não é, inspetor? Sim, sim. Algumas medidas, às vezes, simples, né, medidas básicas, a gente consegue evitar um acidente. Ah, ótimo. Assim, nós, na PRF, a gente tem um programa chamado Cinema Rodoviário. Tá? Muitos de vocês já devem ter, dos telespectadores, já devem ter passado, Balbino, na rodovia e ver um ônibus parado lá ao lado de uma equipe nossa de fiscalização. Então, quando o agente ele para aquele veículo para ser fiscalizado, ele convida o condutor e os outros ocupantes do veículo a entrarem no ônibus, e aí, durante 5 minutos, que é o tempo que está sendo feita a fiscalização daquele veículo, para ver se ele está todo legalizado, se não é produto ilícito daquele veículo, se às vezes tem o veículo furtado, naquele momento a gente consegue recuperar o veículo, ou se alguma infração de trânsito foi detectada, aquele motorista ele é levado ao ônibus para ele ser alertado sobre os riscos. E aí, nesse processo de educação, bem frisado pelo Carlão, mostra-se, por exemplo, a importância do uso dos equipamentos de proteção para o motociclista, né, que é um dos fatores daqueles 5 elencados pela ONU que vão salvar vidas, que vai nos ajudar a cumprirmos a meta da ONU, que é a redução de 50% dos números de acidentes graves. O que é que acontece? Outro fator é a ultrapassagem nas rodovias, que é uma manobra. A ultrapassagem é uma manobra perigosa, certo? Uma manobra que requer, não que ela seja perigosa, mas ela requer mais habilidades do motorista, né? O motorista tem que conhecer o seu veículo, o veículo que vem seguindo à sua frente, as condições do tempo, as condições da via, né? Aquele momento que deve ser feito ou que não deve ser feito, respeitar a sinalização quanto à proibição ou não da ultrapassagem, tá? Outra situação é a cadeirinha, equipamentos de retenção para as crianças, os bebês, né, que a gente sabe que é importante, que salva vidas, tá? Eu tive um exemplo na minha carreira que, assim, ficou muito marcado, tá? Eu parei um pai e o pai estava levando uma criança sem cadeirinha, né?
assim, é como o Carlão disse, a gente é entusiasta porque a gente vive isso, o dia a dia nosso, a gente tem que ser entusiasta mesmo, nós temos que ser militante, acreditar na segurança do trânsito, que isso vai salvar vidas. Então esse pai, a gente teve que fazer uma autuação e ele conseguiu outro veículo com a cadeirinha e levou a cadeira, ele levou a criança. Na outra semana, esse mesmo cidadão parou, veio falar comigo, apertou minha mão e com os olhos quase lacrimejando, veio agradecer por eu ter autuado ele e ter colocado aquela criança dele. Porque ele disse que um filho de um amigo tinha perdido a vida num acidente por estar sem cadeirinha. Ou seja, é esse valor, é essa razão que a gente acredita no nosso trabalho, né? De conscientização, de mostrar a importância de alguns fatores que vão salvar vidas. Ok, vamos mostrar aqui no nosso telão alguns tópicos, né? Vamos mostrar aqui algumas dicas, vocês reforcem o que está escrito aqui para que a gente coloque em prática e evite ali acidentes no trânsito. É importante que o motorista ele esteja atento, nunca desvie a atenção do que está acontecendo em volta e observe também os sinais do condutor da frente, né? Isso aqui é muito importante. Sim. Às vezes nem sempre o condutor da frente ele dá algum sinal, né? Mas quando sinalizar, quando anunciar alguma coisa, é bom que você fique bem atento. Né? O próprio código já ressalta, né? O condutor deverá estar atento a todo momento, né? Ao entrar no carro, ele tem que estar atento já. Ele tem que saber que ele tem que ter colocado o cinto de segurança, tem que saber que vai ter que acender os faróis para transitar, para aumentar a visibilidade. Tudo isso é importante. E o veículo que vai à sua frente também. Por quê? Porque eu tenho que me antecipar. Né? Eu tenho que me antecipar a algum animal que passe na frente daquele carro que vai à minha frente, né? E uma frenagem brusca. A gente vê que acontece muitos acidentes aqui em Recife por conta do uso do celular. Né? A gente vê que o celular ele realmente é uma praga que se expande. A gente vê o veículo, o trânsito está em movimento ali, mas quando a gente vê, você vê um carro parado de lá, uma frente de um veículo lá, vários carros já, aí você vai ver, era o motorista que estava teclando ao celular. Inclusive, Balbino, todo mundo lembra quando começou a dirigir, quando aprendeu a dirigir, que a troca de marcha a gente fazia pela zoada que o motor proporcionava. Só que com os anos a gente passa a marcha, nem lembra a marcha que está. Ou seja, com o passar do tempo a gente vai tendo uma autoconfiança maior. E a gente acredita que nós já temos a habilidade suficiente para sair dirigindo de qualquer jeito. E, na verdade, nós temos que pensar que na hora que eu entro no carro é como se eu estivesse entrando no cinema. Então, eu tenho que voltar toda a minha atenção para a condução do veículo. O celular deve ser desligado ou, no mínimo, colocado no modo silencioso para que nada chame sua atenção. O ato de usar o celular não é apenas perigoso porque tira sua atenção momentânea, mas também dependendo da informação que você receba. Por exemplo, se você está com um parente doente e alguém te liga e diz que a pessoa morreu, isso mexe totalmente, isso abala emocionalmente com a pessoa. Então, o ideal é guardar tudo que possa comprometer sua atenção e se voltar para o trânsito. Depois que você chegar a estacionar o veículo, aí sim você volta a fazer outras atividades. Ok, vamos a mais dicas, vamos aprender mais aqui com outras dicas também. É importante que você procure ver além do veículo da frente para identificar aí situações que podem obrigá-lo a manobras bruscas. Isso é aquilo que a gente falou, né, inclusive, né? Até que eu tinha me antecipado, mas para o motociclista principalmente, aí vai a dica para os motociclistas, tá? Ele deve andar ao meio do carro da frente, certo? Na faixa lá, no meio do veículo, mas às vezes, a maioria das vezes, o veículo tem um vidro películas, né? Por conta da segurança, hoje muitos veículos usam películas e essa película dificulta a visibilidade à frente do carro que vai à sua frente. Então, vez por outra, motociclista, chega lá próximo à esquerda da faixa, dá uma olhada para o veículo, à frente do veículo e além de tudo, né? Dá uma olhada para que o motorista saiba que tem uma moto atrás dele seguindo, tá? Aí, com isso aí, vai garantir a segurança, né? Que é muito importante. Por falar em película, né? Tem um grau assim que a gente pode utilizar, porque tem gente que coloca ali uma película bastante escura, você nem percebe que tem gente dentro do carro, né? Pensa que o carro está andando sozinho. Tem assim, a legislação de trânsito, ela fala que no para-brisa tem que ter 75% de transparência. Nos vidros laterais, ao motorista e ao passageiro do lado dele, 70%. E nos vidros traseiros, essa transparência ela pode ser bem menor, de 28%. Ou seja, ela pode ser bem escura atrás,
desde que o veículo tenha os 2 retrovisores, que na maioria dos casos tem. Então, só para recapitular, 28% de transparência, bem escuro, atrás, nos bancos traseiros e no vidro traseiro. Ao lado do motorista, naquele que ele precisa acessar os retrovisores, 70% de transparência, e na frente 75%. Tem gente que faz ao contrário, né? Deveria de ser 75% de transparência, coloca 75% da proteção lá. Isso não pode. A gente aprendeu agora. Vamos agora a um próximo passo. Outra dica importante de segurança: mantenha a distância, né? Hoje isto resulta em multa se não for observado. Se você não estiver ali longe o suficiente, irá bater no veículo da frente. O Código de Trânsito ele fala que você deve manter uma distância lateral e frontal de segurança dos veículos. Nós precisamos ter a consciência que, por mais atento que nós estejamos, alguém pode ter a necessidade urgente de fazer uma frenagem. Pode ser uma criança que entrou na rua, pode ser um animal que apareceu. E quando eu mantenho uma distância de segurança, que em rodovia a gente fala que é uma distância que seria mais ou menos 2 segundos, no mínimo 2 segundos, a contar de um elemento fixo. Quando o veículo da frente passar por esse elemento fixo, a gente conta 1001, 1002, então a gente tem que estar antes desse elemento fixo que nós contamos, para que a gente possa não ser surpreendido. Muitas pessoas dizem, mas ele freou muito de repente, mas a responsabilidade também é minha. Talvez as pessoas precisem frear muito de repente se for uma situação atípica que aconteça. Por exemplo, esse atropelamento que houve na Avenida Norte, talvez um simples descuido do motorista tenha feito com que ele não tenha visto a vítima. Basta ele ter ido trocar, por exemplo, a música no rádio, ou colocado o pendrive, ou enfim, ou tirado um CD. Isso porque a 100 por hora, Balbino, nem todo mundo tem essa noção, a 100 por hora, em 1 segundo, o veículo transita 28 metros. Então perceba que você, em apenas 1 segundo que você olha para baixo, você transitou 28 metros sem nenhum tipo de reação. Então, quando a gente tem, de posse dessas informações, a gente acaba sendo mais atento e mais cuidadoso. Isso. E essa distância de segurança, é importante a gente guardar a distância lateral, frontal, como o Carlão falou, e em relação ao bordo da pista, ela deve ser aumentada em algumas situações. Né? Por exemplo, em situações que esteja chovendo, eu tenho que aumentar aquela distância. Né? Eu tô à noite, eu vou ter uma distância, a distância dos faróis à noite, ela me propicia andar a uma velocidade mais baixa do que o normal que eu habitualmente utilizo aquela via durante o dia. Né? Então tem algumas situações que eu vou ter que aumentar, inclusive, essa distância. Principalmente na BR, né? Nas BRs, porque o trânsito às vezes flui um pouco mais rápido, né? A pessoa às vezes pisa o pé. Então tem que observar essa distância. Os acidentes costumam ser mais graves, costumam ser mais gravosos nas rodovias por conta da velocidade. Ok, vamos a outra dica importantíssima para você. Olha só, não fique indeciso quanto ao percurso, entradas ou saídas que você irá usar. É bom que você planeje quanto antes, né, o seu trajeto para não confundir o condutor que vem atrás. Isso é muito comum acontecer na região metropolitana, né, Carlão? Muito comum, muito comum. Quando a gente sai de casa, é importante que a gente já tenha estabelecido o trajeto que a gente vai utilizar, justamente para que a gente não fique, eita, era melhor ter entrado aqui, eita, era melhor ter seguido em frente. Então, esse tipo de situação, quando acontece, acaba comprometendo a segurança de todo mundo que está andando ali, inclusive de ciclistas, né? Muitas vezes o ciclista, ele acredita que você vai ter um comportamento fixo e quando você diz, eita, eu tinha que entrar aqui e acaba entrando, isso pode comprometer a segurança dele. Lembrando que os ciclistas também são parte do trânsito, eles não são invasores do espaço público. Há muitos condutores que se comportam como se a via é de quem está no carro, não é. Quem está puxando uma carroça, seja ela de tração animal, tração humana, o ciclista, todos têm direito à utilização daquela via. Obviamente que há situações em que o poder público tem que controlar, onde não deva passar animais, veículos de tração animal. Hélio com certeza tem uma experiência mais vasta em relação a isso, porque a PRF tem um trabalho muito importante em relação à retirada de recolhimento de animais que estão nas vias, mas principalmente para o ciclista, ele não é um invasor do espaço público, ele também tem direitos no trânsito. Isso.
assim, vale salientar, só ressaltando até a questão anterior da distância, né? O Código de Trânsito, ele inclusive prevê uma distância. Ele não fala em momento nenhum da distância de segurança que eu tenho que usar para o veículo da frente nem do lado, mas quando se trata de bicicleta, ele vai dizer, você tem que passar a 1,5 metro de uma bicicleta. Então, quer dizer, inclusive, é outro tipo, ele tipifica em outra infração, inclusive, que não a infração de não guardar a distância lateral de segurança de outro veículo. Quando é da bicicleta, ele tipifica até como outra infração, mais gravosa. Mas o que é que acontece, pessoal? Quanto à questão do planejamento, é muito importante a gente ter bem claro isso aí. Eu vou sair antes, eu tenho que ir em tal rua e tal qual. Se eu quero modificar aquele trecho, aquele trajeto, eu não vou modificar ao bel prazer daquela pessoa que está ao meu lado, porque inclusive essa pessoa pode me colocar em risco. Vira aqui. Não, peraí, eu tenho que planejar e o motorista tem que entender qual o desenho da planta daquela cidade. Também muito cuidado com os aplicativos de rota, né? A gente tem vários aplicativos que hoje utilizam rotas, e aí o cara vai lá para o GPS, o condutor vai ao GPS, ele utiliza aquele recurso de forma inadequada e aí perde a atenção que seria necessária, que a gente falou a todo momento no trânsito, e ele começa a modificar, mexer no GPS, tentar achar um percurso que seja mais acessível, mais rápido para ele, e aí ele termina se envolvendo no acidente. O uso desses aplicativos, foi bom Hélio ressaltar, ele pode até ser utilizado, mas você não pode em momento nenhum tirar a atenção do trânsito, você tem que colocar naquele modo que seja audível, né? Ele vai dizer, vai entrar a 800 metros à direita, então você vai se receber aquela informação a partir da informação auditiva. E também não se pode, em hipótese nenhuma, utilizar ao longo do trajeto, clicar, passar informações de buraco, enfim, de forma nenhuma. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia, você quer participar, quer mandar sua pergunta, 994 18 1206, aproveita a oportunidade, manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir deste momento vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, 15 vagas para auxiliar de linha de produção. Para você preencher uma dessas 15 vagas, a exigência é que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário, 15 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos conferir juntos agora mais vagas de emprego, 2 vagas para auxiliar de mecânico de refrigeração. Auxiliar mecânico de refrigeração, fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, salário R$ 1.016. São 2 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração. Vamos a mais oportunidades. Agora tem 120 vagas para operador de empilhadeira. 120 oportunidades. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.200. São 120 vagas para operador de empilhadeira. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez desejo a você muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre trânsito seguro. Tem algumas participações através do nosso WhatsApp, através também da nossa fanpage, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida, quer dar sua opinião também sobre o tema, pode interagir com a gente mandando a sua participação.
Tem aqui uma pergunta, a pessoa pediu para não ser identificada, mas fala o seguinte, né? Esse problema da película que foi falado no programa. Algumas lojas, né, o cliente chega e pede para colocar uma película mais forte e manda o funcionário da loja colocar um selo como se fosse mais baixo, né? Esse grau da película, né? O que é que deve acontecer nesse processo, né? Tem alguma fiscalização para coibir isso? Sim, tem fiscalização, existem órgãos que têm o equipamento de transmitância luminosa, que é o equipamento que atesta qual de fato é a transparência daquele vidro, né, daquela película. Agora, é importante salientar que essas lojas tenham a consciência de que podem ser responsabilizadas ao colocarem uma película que vai de encontro à legislação de trânsito. E as pessoas que fazem isso entender que, se por um lado ela está ganhando segurança porque ela entende que está se fechando, né, dentro do veículo, por outro lado ela está perdendo a condição de visualização melhor da via, e até mesmo se um bandido entrar no carro com a película vai ser muito mais difícil a polícia identificar. Então é uma faca de dois gumes. O que nós alertamos é que você tem que colocar de fato o que a legislação permite, e é aquela que você consegue, né, diminuir a incidência de raios solares, mas que não atrapalham a condução do veículo. Ok, temos mais participações. No caso, a opinião, a pessoa também pediu para não se identificar, mas acredita que os pais do estudante, né, que provocou o acidente lá na Tamarineira, os pais também são responsáveis, porque deram o carro para o que o filho utilizasse, né? Aí ele fala algumas coisas aqui, mas a gente só pode colocá-lo como criminoso após ele ser julgado, né? Por enquanto ele é suspeito do caso porque ainda não foi a julgamento, mas ele fala que a opinião é bem dura em relação a isso. Eu queria que vocês falassem sobre essa questão dos pais, né? Eles também assumem uma responsabilidade ao ceder o veículo para esse filho? Sim, sim. A responsabilidade, existem algumas infrações que são tipificadas no Código de Trânsito, né? Permitir, né, a condução do veículo, mas nesse caso especificamente em tela, a gente pode, era um condutor maior, habilitado, né? O importante é a gente trazer para a família seria, Balbino, a questão da gente ter consciência de que existe um local apropriado para se aprender a conduzir um veículo automotor, que é o Centro de Formação de Condutores, né? Muitos pais, eles falam de certa forma com orgulho, dizer que dirige eu já vi pessoas em palestras minhas dizer que dirigiam desde 13 anos, outros dizer que desde 15 anos, né? Desde os 15 anos eu dirijo e aprendi a dirigir com o carro do meu pai, né? Isso não é o correto. A gente, quando aprende a dirigir fora de um centro de formação de condutores, a gente vai ter diversos erros, né, no processo de aprendizagem, que vai ser muito difícil de serem corrigidos, né? Existem profissionais, que é o instrutor de trânsito, é um profissional treinado, habilitado para exercer aquela função. Né? Ele tem que participar de aulas teóricas, para só então, após isso, ele conseguir dirigir um veículo. Ele ganha uma licença de aprendizagem de direção veicular, né? Ou seja, todo esse processo ele é normatizado. Existe uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 168 de 2004, que ela explica exatamente como deve ser feito. Além de tudo, além de todo esse arcabouço que a gente tem legal para que seja observado, a gente tem que entender que os pais, eles devem sim chamar os filhos à responsabilidade, né? E não é a responsabilidade simplesmente por identificar que aquele ato vai ser uma infração e vai resultar num prejuízo financeiro para o bolso da família, né? Ele mostrar que existem vidas, né? A rua não é minha, não é sua, a rua não é do telespectador, a rua é um espaço a ser compartilhado e tem que ser compartilhado com responsabilidade. Quando eu me coloco na posição de condutor de um veículo, eu tenho que entender de responsabilidade, de um espaço compartilhado, de que eu tenho que ter solidariedade pelo aquele outro que está ali, entender que o veículo coletivo ele vai transportar mais gente do que o meu veículo de uso individual, então eu tenho que facilitar a vida daqueles profissionais, condutores de veículos automotores coletivos. É tudo isso aí que a gente tem que envolve. Tá? Não adianta a gente querer taxar uma família que está sendo também acometida de um drama assim, que a gente tem que compreender, né? A família desse jovem que se envolveu nesse acidente também está sofrendo, né? A gente tem que entender dessa maneira.
E a sociedade, um momento que, infelizmente, a gente tem que levar esses momentos para a reflexão. Né? É isso que acontece. Ok, temos aqui outra participação de um telespectador atento, né? A situação que a gente mostrou no segundo bloco do programa em relação ao motociclista, né? Que estava ajudando o outro. Ele mandou a seguinte pergunta: é proibido ajudar um companheiro motociclista se ele estiver com sua moto quebrada e o ajudar empurrando essa moto? Sim, é sim. proibido? Existe, inclusive, uma infração específica, que é rebocar outro veículo, que não seja da forma regulamentada. Então, esse tipo de situação, quando um veículo está quebrado, ele tem que ficar na via pública aguardando o socorro, o socorro mecânico, né? Inclusive, salvo em situações especiais, não se pode fazer a manutenção do veículo na via pública. Então, de fato, aquele comportamento é considerado sim uma infração de trânsito. E perigoso, né? Ali ele estava empurrando a motocicleta com a perna. Qualquer buraco ou desnível que uma motocicleta em relação à outra, ele pode, né, muito bem ter uma fratura ali de membro inferior. Outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: quando não existe sinalização na via, qual é a velocidade máxima para os caminhões e também para os automóveis? Aí vai depender do tipo da via, né? A legislação, essa pergunta é excelente, porque há pessoas que estão numa rodovia e não vê placa de velocidade máxima, acreditam que podem andar em qualquer velocidade, mas não é assim. A legislação ela deixa claro que quando a via não for sinalizada, existem limites a serem considerados. Então, numa rodovia, por exemplo, a gente teve uma mudança há um ano, né? Quando a rodovia for de pista dupla, né, ou seja, dividida por algum tipo de canteiro central, gramado, mureta, a velocidade máxima é de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 para os demais veículos. Quando for de pista simples, aquela que, se houver a necessidade de ultrapassar, a pessoa vai ter que ir para a contramão, a velocidade máxima é de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 para os demais veículos. E ressaltando defensivamente, a gente entende que a velocidade máxima não é a velocidade que ele tem que utilizar, né? A gente imagina que o motorista ele quer andar naquele limite de velocidade, né? Aquilo ali é uma velocidade que é o máximo a se atingir. Tem uma participação agora do Marcos, ele quer saber o seguinte, e que vocês reforcem também, né? Falamos sobre dicas de segurança, ele fala o seguinte: fazer revisão no veículo frequentemente também é indispensável para evitar acidentes? Sem dúvida. Inclusive, Marcos, eu não sei se você sabe, há um estudo do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que diz que quando um veículo é feita a manutenção preventiva, ou seja, é aquela manutenção, não é que você vai ajeitar o veículo depois que ele quebrou, não. É aquela manutenção que você faz as revisões. A manutenção preventiva, ela custa em média 30% do que você gastaria na manutenção corretiva, que é aquela que você vai ajeitar o veículo quando quebra. Então, para ficar claro, se seu veículo quebrou e você gastou R$1.000, se você tivesse feito as manutenções preventivas, você teria gasto em torno de R$300. Então, isso não só nos momentos em que vai viajar, num feriadão, mas frequentemente. A manutenção preventiva ela é fundamental. O Código de Trânsito, ressaltando o Código de Trânsito novamente, né? Antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deverá verificar das condições, boas condições do veículo, além de combustível suficiente, né? Para chegar ao local que ele queira de destino. Né? Muitas vezes a gente vê pane seca, veículos na rodovia, locais perigosos, de difícil, onde tem um acostamento prejudicado, o condutor parou lá porque faltou combustível. Né? Isso aí... Que é uma infração de trânsito, inclusive. Faltar combustível é infração de trânsito. Tem aqui a Maria de Lourdes agora, ela disse que não dirige, mas a filha dirige e ela tem uma certa preocupação. Ela quer saber se é verdade ou se é mito que mulher de salto alto não pode dirigir, né, utilizando salto alto. É verdade, é mito? É permitido por lei ela dirigir com salto alto? Não. O veículo, na verdade, o que não é permitido? Veículo que, assim, defensivamente a gente logo entenda, assim, um tamanco, ele pode muito bem, um veículo que tenha salto, tamanco, ou qualquer outro veículo que tenha salto, ele pode se enganchar ali nos pedais. Né? Mesmo que eu tenha um carro, muitos carros, existem carros automáticos que tem um pedal a menos ali, mas eu tenho que ter essa ideia. Né? E aí aquela questão também do veículo, o calçado que ele tem que se fixar ao calcanho. Né? Principalmente nas motocicletas também.
os pedais da motocicleta de comando, e ali ele pode muito bem se enganchar naqueles pedais e sofrer um acidente por conta disso. O tamanco ele é desaconselhável e além de ser infração de trânsito. Sim. A lei fala que você não pode usar calçado que não se firma nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Então a gente entende que o salto ele compromete a utilização. Tem a participação agora da Edilma, ela disse que sempre está acompanhando o programa, ela disse que gosta muito, sempre aprende coisas novas. Ela queria algumas dicas para os pedestres, né? Ela não dirige, mas queria saber algumas dicas de segurança para o pedestre. Edilma, ela disse que ama o programa, que está aprendendo bastante com a ajuda dos convidados de hoje. E a gente agradece seu carinho, Edilma, sempre participando aqui com a gente. E a gente já repassa, né, essas dicas de segurança para os pedestres. Edilma, inclusive, uma das coisas que a gente precisa ressaltar é de que trânsito é feito por pessoas. Quando nós falamos assim, o trânsito está caótico, a gente está pensando em congestionamento. Mas nós não podemos pensar trânsito como carro, como via, como buraco, falta de vaga para estacionar. A gente tem que pensar trânsito como pessoas. Então, quando a gente diz que o celular é perigoso, a gente está falando que é perigoso não só para o condutor, mas também para o pedestre. Há muitos casos, Balbino, que o pedestre está na via pública, olhando o WhatsApp, faz uma travessia, se arrisca. Então, o pedestre ele tem que estar tão atento quanto qualquer outro elemento do trânsito, né? Fazendo a travessia de forma segura, sempre respeitando os locais onde tem faixa de pedestre. Às vezes nós temos um pouco mais de pressa e a gente tenta atravessar fora da faixa, mas isso deve ser realmente exercitado. Isso é uma questão de educação e, sem dúvida nenhuma, quando o pedestre ele toma cuidado consigo, o número de atropelamentos eles diminuem com toda certeza. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. A gente fez aqui uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você acredita que deveria haver mais rigor na punição de acidentes no trânsito? Olha só, 89% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, falaram que sim, que acreditam, né, que deveria haver aí mais rigor na punição de acidentes no trânsito. 11% responderam que não. A você que ligou e participou, a gente agradece sempre o seu carinho e sua interação conosco. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui a participação dos convidados. Hélio Davino, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado por sua participação. O espaço agora fica aberto para um último recado, são as considerações finais, pode ficar à vontade. Ok, colocar à disposição, né? Nós que agradecemos pelo espaço, né? A sociedade brasileira ela precisa de momentos como esse, de momentos de reflexão, que comecem a pensar na cultura de segurança no trânsito. Quando nós temos uma cultura de segurança, aquela infração, aquela penalidade, ela não importa mais. Né? A pergunta final aqui, a da nossa amiga Dilma, ela fala justamente isso. Né? O pedestre, ele é um elo do trânsito e é o elo mais frágil. Né? Quando eu vejo o condutor, quando você vê uma placa de sinalização que mostre lá, aquela placa tem um pedestre, tem um bonequinho lá desenhado, opa, ali é uma vida. Eu tenho que ter a cautela, eu tenho que ter atenção. Né? Aí naquelas placas que tem a sinalização com o pedestre, eu tenho que ter mais atenção. Tá? Pedestre é ver e ser visto. Não adianta nada eu estar vendo o carro, eu estar vendo o ônibus, estar vendo o caminhão e não estar sendo visto por aquele condutor. Quando eu uso essa regra, eu vou ter um trânsito mais seguro. Okay? E no mais agradecer, obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Hélio. Também queria agradecer ao Carlos Augusto, ele é gerente de educação no trânsito em Jaboatão dos Guararapes. Carlos Augusto, muito obrigado por sua participação. Considerações finais também, fique à vontade. Eu que agradeço, Balbino. Queria parabenizar a Rede Brasil por estar atenta, né, a essa problemática, dizer que a gente está à disposição. Nós em Jaboatão estamos revolucionando em matéria de educação para o trânsito. São muitas as ações. Vocês vão ter mais notícias, porque a gente está projetando 2018 com muita ação educativa e isso tem sido uma prioridade lá do prefeito Anderson. Então, para mim é uma honra, vou estar sempre à disposição. Queria aqui mandar um grande abraço para o meu filho que está fazendo aniversário hoje, Tomás, e um beijo para minha esposa. Ok, parabéns para o Tomás, muito obrigado aqui aos convidados, voltem mais vezes. A gente vai encerrando, né, esta edição do programa, sempre agradecendo a você pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!